bonitas e bonitos! Aqui estamos nós com mais um episódio do seu podcast favorito, gravado na mesa da minha casa. É um bate-papo, sempre falei isso pra vocês. A gente convida as pessoas, elas topam vir bater um papo comigo aqui na minha mesa de jantar. E a gente assim tá tentando trazer um monte de gente diferente, que é para falar sobre tudo, sobre redescobrir padrões e quebrar tabus e entender um pouco esse mundo novo que a gente vive hoje. E hoje eu tô aqui com a Mônica. Quem é você, Mônica? Eu sou a Mônica Camolese, sou comunicadora, jornalista, uma apaixonada pela comunicação desde os meus 13 anos. Já disse que queria ser jornalista. Cedo assim? Cedo assim, nem sabia ao certo o que era ser jornalista, mas eu já pegava os vidrinhos de perfume de mamãe e já me fazia de repórter. E sou apaixonada por se comunicar. Eu acho que a comunicação nos leva para lugares que a gente nem imagina, onde a gente pode chegar com a comunicação. Eu acho que é isso. A Mônica é a comunicação. Comunicação. Mônica é essa. Entendi. A que fala, a faladeira. Faladeira. Que legal, né? Saber onde queria chegar com 13. Eu falei que eu tenho uma certa inveja de quem... Não, assim, inveja do bem. De quem tinha esse sonho e chegou lá, assim, e foi nele, entendeu? Eu também. Nossa, parece que eu tô perdida até hoje. Olha! Eu tô sempre pensando. Porque um pouco do meu resgate do RG é esse, entendeu? Do meu procura do RG é essa, entendeu? De ter me feito comerciante a vida inteira, mas não, às vezes, por opção. Então, acho tão legal quem fala, eu quis ser tal coisa e fui, entendeu? Eu acho bem legal isso. Que bom, né? É verdade. Eu, desde cedo... fui entendendo depois, com o tempo, e hoje com a maturidade, com os anos de experiência. A gente é novinha ainda, mas com os anos de experiência, hoje eu tenho, assim, plena certeza de que eu escolhi a minha profissão certa. Que bom, acho. Faria novamente. Outro dia eu estava dando uma entrevista e as pessoas me perguntaram, mas se não fosse jornalista, qual seria a sua profissão? Eu parei para pensar, falei, gente, o que eu faria? O que eu faria? O que eu gosto? Aí eu falei assim, talvez veterinária, porque eu amo bicho. Bicho, né? Mas talvez não era profissão. Né? Era minha outra opção. Olha aí. Veterinária. Mas assim, não foi uma opção minha. Minha sempre seria. foi o jornalismo. Mas talvez, se não fosse jornalismo, não fosse comunicação, talvez eu ia para veterinária. E você está sentada na minha mesa hoje porque eu acho que a comunicação é uma das coisas que mais tem mudado, né? Sim. E mais faz a gente tentar entender aonde a gente está. Então, um dia eu fui tentar explicar para minha mãe o que era um podcast, né? Porque... Até hoje ela pergunta, mas como? Minha mãe é muito assim, mas não tem uma palavra em português? Eu falei, mãe, não tem uma palavra em português para podcast. Que defina. Não tem. Mas o que é? Assim, a melhor definição que eu tinha lido em algum lugar, e eu fui tentar explicar para ela, eu falei, mãe, é uma rádio. Né? Uma conversa numa rádio. Não é. Mas assim, só para ela tentar entender. Então, eu acho que a comunicação passou por uma transformação, né? E vocês tiveram que se adaptar a isso, os jornalistas. E esse lugar do podcast, eu sempre falo isso muito. Quando eu quis fazer, eu quis mesmo para falar. Eu costumo falar que, eu já falei isso muitas vezes, vou repetir para quem nunca ouviu, que quando eu me vi com 50 anos e meus filhos levantando, né, voo, indo embora, eu só tenho uma que mora comigo hoje a semana inteira, todo dia, eu me vi muito nesse lugar. E agora a Maria Silvia, né? Vamos voltar a ser a Maria Silvia, né? Que talvez eu nunca tivesse sido, né? E o que a Maria Silvia gosta de fazer? A Maria Silvia gostava disso, daquilo. Eu falei, eu gosto de cozinhar e falar. Cozinhar, eu vou continuar cozinhando para quem quer comer a minha comida. Vou falar, então, como que fala? Aí a produtora falou, não, vamos fazer um podcast. Pronto. E pronto. Então, assim, nunca foi minha intenção ser jornalista. Eu não tenho essa pretensão de entrevistar alguém com uma capacidade jornalística. Nem tenho essa capacidade de ir atrás do que é certo. Não, estamos aqui para descobrir junto. Mas como é essa virada para você, né? Que é jornalista... Não é dessa geração. Agora, você não é velha, pelo amor de Deus. Mas não Sou experiente. Mas não é dessa geração, sim. entendeu? E como foi como que está sendo essa virada? Desde o ápice da internet, né? Isso, das redes sociais. Isso já teve uma adaptação muito grande. No próprio, eu trabalhei em TV, no telejornalismo. A minha carreira TV, então. toda foi TV. Então, TV era TV. Primeiro a gente tinha o jornal, né? O impresso. Isso. Aí veio o rádio, né? Tinha o rádio, aí depois tinha a TV. Será que um vai anular o outro? Não vai anular. A gente só vai ter mais veículos para se informar, para comunicar.
E a rede social, ela chegou, eu já estava na TV, né? Que chegou o ápice realmente das redes sociais, essa né? loucura da notícia tá na hora, Todo né? mundo ali querendo saber. E a notícia na hora, ela é muito... A gente precisa de muita responsabilidade, né? Eu digo assim, o podcast, a internet, as redes sociais, extremamente importante. Para se comunicar, você não precisa necessariamente ser jornalista, mas você tem que ter responsabilidade. Isso, né? Para quem que você está comunicando e como você está comunicando. De que forma a sua mensagem está chegando a essa pessoa. Exato. Então, a forma de se comunicar, ela exige, no meu ponto de vista ético, muita responsabilidade, né? Que forma que eu vou realmente me comunicar. Agora... A gente tem que se adaptar. Eu tive que me adaptar ao Stories, a falar com o celular. Eu não fazia isso. Na época de faculdade, eu nunca fiz um trabalho voltado. E é muito diferente do que você fazia. Vamos dizer, por exemplo, para mim, vamos dizer que eu nunca fiz, vamos dizer uma coisa. Mas para você, é muito diferente mesmo? Foi muito diferente. Foi. Hoje habitual, sim. Já acostumei com esse ritmo. Tanto que eu tenho a rede social hoje muito ativa. Sim. Mas no início, em 2016, a minha rede social era completamente parada. Eu não dava atenção para essa questão, vínculo entre Mônica e seguidor. Eu não tinha esse vínculo, essa relação, que foi crescendo com o passar dos anos. Sim. De 2018, 17 para 18, 19, eu comecei a ficar mais ativa e perceber que ali era um veículo importantíssimo de comunicação. Entendi. Porém, de responsabilidade, Sim. que a maioria não tem. Não tem. Infelizmente. Infelizmente. Tem uma ferramenta importantíssima na mão. Uma que poderia ser poderosa para o bem e às vezes... E assim que a gente pode transformar vidas, a gente pode ser útil na vida das pessoas. Quem tem o dom de se comunicar, quem gosta de se comunicar. Mas, infelizmente, tem muita gente usando de forma errada essa ferramenta poderosa, como você disse. Porque, na verdade, ela é livre, né? Isso. Assim, claro, a gente está tentando fazer leis para isso. Mas ainda é tudo muito novo, muito né? Novo, Para você realmente condenar e aquela questão toda. Na verdade, para você controlar, né? Isso. Ainda é tudo muito novo. Não, e acho que a gente erra também porque não está sabendo como chegar nisso, né? De não fazer esse território uma terra de ninguém, né? É porque é muita, né? E é muita informação, muito rápido, o tempo todo né? é muito rápido. Eu tava... A gente tem aqui esse produto que é o Pod e a gente falou, então vamos entrar no TikTok, que acho que... Eu falei, gente, no TikTok a gente se sente numa rua nua, né? Porque é uma coisa que a gente de todo... Você não sabe, porque, né, assim... No Insta e no Face, talvez você tenha uma noção um pouquinho do limite, né? Você sabe quem é o fulano que tá curtindo porque se linka um no outro. O TikTok não tem isso. Aí você fala, meu Deus, onde eu estou? Parar? Que loucura. Onde eu estou, com quem eu estou falando. Não é? Aí você percebe o poder disso, né? Tanto como você tá falando, do bem ou pro mal. E achei interessante que você falou agora que quando o rádio veio a televisão e ficaram com medo que um anulasse o outro, e não aconteceu. Mas eu acho que as redes sociais e essa internet, esse poder do celular na mão, anulou um pouco o jornal impresso, né? Diminuiu. Tanto que, por exemplo, na TV em que eu trabalhava, nós tínhamos TV, rádio e jornal impresso. Então, diminuiu a quantidade. Então, não era diário mais. Então, tinha 2 ou 3 vezes na semana só que se imprimia o jornal. Porque o consumo diminuiu, o público diminuiu, né? Na verdade, não é que diminuiu, o público mudou. Né? O consumo mudou. Porque a notícia você não espera o outro dia para saber, você sabe na mesma hora. Quer saber na mesma, mas ainda existe, né? E tanto que os jornais estão tentando se adaptar para a rede social também. Sim, é o que eu percebi, né? Para Todos poder... eles foram, né? Exatamente. Porque o meu filho, por exemplo, tem um filho, o meu mais velho tem 25, vai fazer 26. Ele não consome jornal, não sabe mais o que é isso. Sim, o filho. Mas ainda nós temos o pai ou o avô que ainda consome. Pode ser que ainda anule, que o consumo seja menor ainda. Mas ainda nós temos esse pequeno consumo, mas temos ainda, por isso nós temos ainda empresas, né, de jornal impresso. Isso. Mas que eu acho interessante que migraram, porque se você não consegue dar esse pulo do gato, você fica fora. É acabado, né? Você fica fora. Então, assim, eu acho também que a gente veio para somar algumas coisas. E a outra coisa que você falou muito importante da internet, que as pessoas às vezes demonizam e eu acho errado, é que sim, você consegue fazer redes dentro da internet de apoio que são importantíssimas. Muito. Comunidades. Isso, que essa comunidade que a internet
trouxe, eu acho que foi fundamental, entendeu? Então, você se achava, às vezes, uma pessoa única com uma doença ou com uma coisa diferente, ou que sentisse uma coisa diferente, e aí você consegue se juntar, se aglutinar com outras pessoas e descobrir, nossa, eu não sou só eu, né? Exatamente. E aí eu trago o equilíbrio, né? O equilíbrio para quem produz e para quem consome. Porque muitas das vezes a gente produz sem a responsabilidade e quem produz com responsabilidade. E quem consome. Então, quem consome se comparando, fica doente. Isso. Então, nós temos que ter o equilíbrio, tanto na produção com responsabilidade, com ética do que a gente está produzindo, e o consumo também. Ele precisa ter esse equilíbrio. Do que eu estou consumindo? Eu vou ficar me comparando o tempo todo do que está na rede social? Porque aí eu acabo não vivendo mais. Eu acabo me adoecendo. Então, eu tenho que saber quem eu vou seguir, eu tenho que saber quem eu quero para essa comunidade, né? Quem eu quero. Porque se a gente ficar exposto a tudo que tá, você vai só abrir a timeline, tá ali. Se eu quiser ficar consumindo tudo, tem hora que você vai viver só no virtual e esquece isso aqui, Esquece isso aqui, né? Esquece esse olho no olho. E você acha que não vai acabar? Nunca? Eu acho que tende a diminuir hoje, principalmente começando dentro das próprias famílias. Sim. Quantas pessoas almoçam e jantam sem olhar para o esposo, para o marido, para a esposa, com os filhos, não tem mais esse diálogo. O celular está aqui, ó, do lado do prato. Então, é o equilíbrio mais uma vez. Qual que é o equilíbrio do consumo que você está tendo? Informação é importantíssima, a gente tem que ser um ser informado. Mas até que ponto? Até que ponto, E como que a gente vai descobrir esse ponto, né? Exatamente, isso aí é um equilíbrio que cada um tem que buscar. Tem que buscar esse Quando equilíbrio. você me mandou sua bio, que você me manda aquele filme seu, e você fala que você volta pro seu lá para Minhas raízes. Para suas raízes sempre, né? Sempre. E são raízes muito rurais, né? Totalmente diferente. Eu sou pé vermelho. Totalmente diferente do que nós estamos falando, do que nós estamos nesse papo aqui, né? Que é muito virtual, né? Que é muito etéreo, né? Às vezes para eles, né? E voltar para lá, assim, quando você volta no seu sítio lá, né? Como voltar tão para trás? É minha essência. É ali que eu não deixo a minha essência se perder. Porque o mundo é enorme. As oportunidades gigantescas. Mas eu não posso perder a minha essência. Então, qual caminho eu escolher trilhar, que são vários ao longo da nossa vida, eu não posso esquecer de onde eu vim, dos princípios que eu tenho. Então, isso eu levo muito a sério. Então, eu não tenho mais meu pai, eu perdi meu pai em 2019, mas a minha mãe, ela é muito a minha realidade, sabe? De me puxar, de me trazer para a minha realidade. E o meu marido também. Porque quem trabalha em TV, principalmente, a gente às vezes aflora um ego gigantesco. No sentido, eu estou na TV, as pessoas me conhecem, eu me torno conhecida. Mas esse ego pode destruir esse caminho que você está trilhando, se você deixar ele passar por cima. Portanto, quando eu falo que as minhas raízes são extremamente importantes para mim, é porque eu volto lá, na simplicidade, da onde eu sonhei um dia em ser jornalista. E se eu fui jornalista, eu consegui ser, foi porque aquelas raízes, elas foram sustentadas de forma verdadeira, honesta. Então, é ali que eu sempre volto. É o meu refúgio, né? É o refúgio, que você fala. É a minha volta da minha essência. Eu digo que eu sempre sabia que eu podia extrapolar as porteiras do sítio. Que eu poderia sair. Eu tenho mais 3 irmãos. Todos eles são do sítio, são da roça. Meus irmãos são agricultores. Continuam vivendo daquilo. Continuam, né? Eles... são produtores de cana-de-açúcar e continuam fazendo isso. Mas eles também tiveram que evoluir. Ó, tecnologia, né, chegando, a internet... Ai, desculpa. Imagina. Internet chegando. A mão, né, italiana. Internet chegando. Então, tudo isso tem uma adaptação. Mas ali está a essência nossa. Então, ali que a gente sempre volta para... Ali, talvez, você consegue sentir o real de verdade? Sem dúvida. Lá é o real de verdade. Lá é o real de verdade. Consegue separar. Consigo. O virtual da loucura que a gente tá tentando entender, e tem que entender, e tem que fazer parte, e do real, que é a plantinha ainda na terra, que a gente vai ter que sempre voltar. É o pé no chão. Isso, é o pé no chão. É o pé no chão. Então, é preciso. Eu acho que todo mundo deveria ter esse refúgio. Entendi. Deveria saber onde está
a sua essência, né? Onde estão as suas raízes. E sempre voltar, não deixar essas raízes serem esquecidas. Talvez a gente plantar isso na nova geração, né? Talvez. Isso é perfeito. Que a gente faria a diferença, né? Que me faz muito bem. Então, assim, eu sempre falo, se me faz muito bem, pode fazer bem para outra pessoa, Lógico, né? Então, eu sempre falo, não perca a sua essência, não perca aquilo que mais... O que te fez dar o próximo passo. Isso, eu acho que eu vim para a cidade estudar, porque eu morava no sítio. Eu morei no sítio muito tempo. Enquanto eu fazia faculdade, eu continuava morando no sítio. Então, o vir para a cidade, o depois viajar para outro estado, morar fora, sozinha. Você morou no Espírito Santo, né? Você trabalhou no Espírito Santo. 6 anos, né? No Espírito Santo, sozinha, não conhecia ninguém. Então, olha só, eu, né? Conquistando o meu espaço. Mas aonde que eu voltava sempre? Lá na Floresta, que é o bairro daqui de Piracicaba, é um bairro rural, chama Floresta. E eu falo com muito orgulho. E eu acho que se a gente... Quem somos nós se a gente não tiver orgulho das nossas raízes, né? Com certeza. Acho que nada, a gente não é nada. E eu acho que isso que a gente tem que continuar cultivando na nova geração. Porque nós vamos, não adianta. Porque eu vou... Pode tirar por alguns anos as telas, demorar a dar, mas ela vai fazer parte da vida. Não tem jeito. Não tem jeito. Então, acho que a gente tem... Eu tenho tentado cultivar muito isso nos meus filhos também. E aí, outra coisa que assusta a gente, às vezes, né, nesse meio virtual, são os haters, né? E você trabalhando numa empresa grande como trabalhou, né? Você trabalhou para a TV Globo do Espírito Santo. Como lidar com isso? Trabalhei na TV Globo do Espírito Santo 6 anos, trabalhei na TV EPTV, né, que é trabalhou aqui também, na de Campinas. Eu trabalhei na de São Carlos, tá. Por um tempo também, mas comecei a minha passagem por TV aqui em Piracicaba, chama TV Beira-Rio, que é uma hoje não é mais não se chama mais TV Beira-Rio, mas quando comecei era assim. Então comecei aqui. A primeira vez que eu peguei no microfone na rua para fazer uma reportagem foi aqui em Pira. Com o microfone daqui na terrinha. Foi na terrinha. E a TV justamente por conta da internet é que surgiram os haters, né? E a Globo a gente já sabe, né? A gente já tem vários históricos. Então, muitas pessoas acabam confundindo, né? Isso. Então, confunde você, o profissional... Porque você falou que você tem uma rede ativa, então... Isso. Confunde o profissional da TV. Mas eu acho que em algumas manifestações que a gente teve, manifestações públicas que a gente teve que fazer cobertura, a gente teve que tomar um certo cuidado com essa questão de haters, de pessoas. Mas hoje, nas minhas redes sociais, eu tenho uma tranquilidade enorme com isso. Entendi. Eu consegui construir uma comunidade verdadeira de pessoas reais que estão ali e que só estão ali porque realmente gostam de acompanhar. Então, muitos que começaram a me acompanhar lá da TV e que migraram para a rede social, porque eu não apareço mais lá na TV, né? Mas aparece tanto quanto, né? Isso aí. Então, eles acabam me acompanhando. Então, assim, eu tenho pouquíssimos episódios, assim, marcantes e grandes. Pouquíssimos. Eu acho que grande não tenho nenhum, assim. Entendi. Na minha rede social. Claro que como repórter, com o microfone na mão, a gente já teve algumas situações desagradáveis, né? De falta de respeito e tudo mais. Só que na rede social, por incrível que pareça, eu sempre falo, eu me sinto muito amada, um carinho muito grande que eu recebo na rede social. E eu trato as pessoas que estão ali, que eu chamo carinhosamente de meu povo, eu compartilho muita coisa com eles. Dúvidas, o que eu devo, não devo fazer, algo que não deu certo ou algo que deu muito certo. Então, eu compartilho muito da minha vida com eles. Eu sou muito realista e verdadeira com eles lá. Mas acho que o retorno é esse, né? A pessoa vê verdade na gente. Isso aí. Então, acho que a devolução é verdadeira também, né? Exatamente. E foi muito engraçado, porque eu comecei a ficar mais conhecida estando no Espírito Santo, quando eu trabalhava lá ainda. E aí, eu volto para Piracicaba e falei, acho que vai diminuir, né? A tendência das pessoas me seguirem. Eu estou em outra cidade. Mas em outro estado, inclusive. Em outro estado. Mas isso não aconteceu. Não aconteceu. Eu tenho um público muito grande do Espírito Santo. Que continua te seguindo. Que continua comigo o tempo todo. Olha. Até falei que eu ia falar deles aqui. Tá falado, então. Posso fazer aproveitar esse gancho aí para fazer uma pergunta aqui da nossa caixinha?
Eu, por exemplo, nunca usei o Twitter, então não afetou em nada a minha vida. Você usava? Não. Afetou quando você tava Eu não usava. revoltada também, como todos com a eu não proibição? usava. Eu não usava o Twitter, não uso, na verdade, né? Eu só abri a rede para entender como é que funcionava, mas achei que não conversou comigo, com o meu perfil. Então, hoje, o que eu uso ativamente é o Instagram. Aí eu tenho o TikTok também, mas eu migro muito do meu conteúdo do Instagram pro TikTok, então eu não faço um conteúdo específico para TikTok, por isso que ainda é um caminho de... Pra mim é novíssimo também. A gente tem descobertas. O do Pod a gente tem feito isso. A gente migrou o conteúdo do Insta pro TikTok. Isso aí. E o YouTube, né? O YouTube, eu já cheguei a ser mais ativa, hoje não tanto. Pelo fato de não ter tempo mesmo da produção de conteúdo específico para o YouTube, porque são coisas diferentes, né? Então, o conteúdo que eu coloco no Instagram não é interessante para eu colocar hoje no YouTube, né? Que acaba sendo um conteúdo mais denso, mais longo, né? Para você trabalhar no YouTube é isso, né? É um material mais de pesquisa mesmo, né? Então, eu não produzo hoje. Já produzi, mas hoje eu não estou produzindo para o YouTube. Mas eu tenho a rede social lá, vira e mexe a gente está olhando, mas não é uma rede que está tão ativa. Então, não afetou a vida dela do Twitter. Eu devo dizer a vocês que a minha também não, então... Eu tô vendo todo mundo revoltado. Agora, não tô entendendo nada. Se for o Instagram, aí o bicho vai pegar. Você se prepara. Mas eu acho, sinceramente, que com o Instagram os caras não mexem, porque eu acho que seria... Não sei, eu não sei de nada, só tô dando minha opinião aqui. Eu só acho, assim, uma opinião leiga também, que eu não fui atrás, não quero entrar nesse mérito. Eu acho só que tem que ter regulamentação, porque não pode virar uma terra de ninguém. E assim, o que eu percebo é que as pessoas, às vezes, ficam mais poderosas com o filtro da internet. Então, quer dizer, eu conheço pessoas que, conversando com ela é uma pessoa fofa, e, às vezes, nenhum comentário é um comentário extremamente grosseiro, que você fala, não é possível que essa pessoa tenha falado isso, entendeu? Então, para isso, eu acho que precisa ter regulamentação, porque a gente, como você falou e como foi o começo da nossa conversa, é uma coisa que chegou para ficar. Nós, hoje, vamos lidar com a internet cada vez mais, por isso que eu estou te falando da profissão de jornalista, que você conseguiu se reinventar, e tá como todas as outras profissões, não é só você. Mas, então, a gente tem que regulamentar para não virar um bang-bang, né? Então, exatamente. Uma troca de ofensas, né? Se tá certo, tá errado, não estamos julgando. Só estou falando que não é esse o mérito. Só estou falando que tem que ter regulamentação, como tudo na vida, né? Como tudo na vida. Como tudo na vida, né? E vamos para a pergunta. Já para a pergunta final? Você tá vendo, Mônica? Os papos estão muito bons. Muito bom. Hoje todos os nossos episódios passaram voando. Oh, que maravilha. E aí, Mônica, é eu que faço a pergunta final. Você que faz a pergunta? Então me faça a pergunta. Onde está o RG da Mônica hoje? O RG da Mônica hoje está completamente na comunicação. Que bom. No lugar onde estava lá no começo, então. Eu não tenho dúvida de que eu trilhei o caminho que eu queria. Fui e estou muito feliz. Onde esse caminho, as coisas que esse caminho me proporcionou, e eu tenho certeza que ainda vai me proporcionar. Claro. Então, eu sou extremamente grata a Deus pelas oportunidades, por eu ter tido essa sabedoria de entender o que eu queria. E mesmo sendo da roça, né, onde as pessoas têm como pessoas tímidas, que não conversam, né, que têm vergonha, eu saí para conversar, saí para ser curiosa, saí para perguntar, e que Deus conserve, né? Que eu consiga ainda, por muitos anos, por muito tempo ainda, perguntar para muita gente, conversar com muita gente. Eu amo contar histórias, né? A gente tem uma produtora, então eu amo contar histórias que vêm do jornalismo, né? Falo que eu fui picada por isso, essa questão. Então eu gosto muito de contar histórias, e que eu continue contando muitas histórias aí por essa vida. E é dom, né? Porque a gente fala... Só pegando do teu gancho, lá do meio da roça, né? Que não tem acesso, às vezes, à televisão tão facilmente como tinha. E você querer ser isso, entendeu? É dom, né? Eu acredito muito nessa questão de ser dom e ter força de vontade, né? Que a gente tem que ter, né? Para conquistar. Mas assim, como que sai, né? Sim, disso? É o dom, do nada, né? Vem, né? Não tenho ninguém na família, na área de comunicação. E que sorte a sua ter trilhado esse caminho desse jeito. Muito feliz mesmo. Muito obrigada por ter sentado na minha mesa. Você sempre
sempre é bem-vinda aqui para contar suas histórias. Muito obrigada por explicar mais um pouco esse lado do jornalismo. Para mim era uma coisa que eu queria muito entrevistar, uma mulher jornalista. Olha, eu fico muito feliz pelo convite. Continue se comunicando, independente, né, de ser ou não jornalista. É sempre isso, é ter a responsabilidade de saber que tudo que a gente fala, de certa forma, vai impactar a vida de alguém, nem que seja uma única pessoa. Então, o que vamos falar? Pensa nisso que não tem erro. Ai, que bom. Muito obrigada, viu? E esse foi o nosso episódio de hoje. Semana que vem tem mais. Eu espero que vocês tenham gostado. Compartilhem, sigam a gente lá no YouTube, clica lá no sininho, sigam a gente no Instagram, deem sua opinião. A gente está aqui para ouvir também. Obrigada, viu? Tchau, sejam felizes.